Na mensagem 1, vimos o pensamento central de Deus, que envolve Gênesis capítulos 1 e 2 e Apocalipse capítulos 21 e 22. Em seguida, tivemos 7 mensagens em Gênesis capítulos 1 e 2. No capítulo 2, tivemos uma mensagem prazerosa sobre a árvore da vida, uma mensagem maravilhosa sobre o rio da água da vida e uma mensagem gloriosa sobre o complemento no romance divino. Mas não estamos mais em Gênesis 2. Isso foi antes que todos os problemas entrassem. Agora estamos no meio da nossa situação complicada para ver como o nosso Deus fiel, que jamais abandonou seu propósito eterno, terá uma maneira, por um lado, para levar a cabo o seu propósito e, por outro lado, para anular totalmente, esmagar, derrotar e envergonhar o inimigo. A serpente entrou, a criatura mais sutil, a mulher, abandonou sua posição como do sexo feminino, descobriu sua cabeça, recebeu o conceito satânico, foi envenenada em sua emoção pelo sentimento satânico, foi enganada e comeu o fruto. Ela levou ao seu marido, ele desobedeceu a Deus, sendo um com a sua esposa, e comeu. O elemento do pecado entrou neles, o corpo foi transmutado em carne, a alma tornou-se o ego e o espírito foi amortecido. A consciência foi ativada para que o homem e a mulher tivessem consciência da situação deles, se cobriram com folhas de figueira e se esconderam da voz do Senhor. Mas o Senhor veio fazendo a primeira pergunta na Bíblia: onde estás? E ele fez essa pergunta não porque ele queria pronunciar uma sentença de morte sobre eles. Antes, ele fez essa pergunta porque sua intenção era anunciar as boas novas, as boas notícias, o evangelho de uma forma elementar. Portanto, o Senhor perguntou ao homem: comeste da árvore? E o homem disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu, e eu comi. E o Senhor falou à mulher, e ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, diretamente. Falou à serpente diretamente. E deve ter sido uma palavra muito encorajadora para o homem e a mulher, porque depois disso é que ele deu nome à sua esposa. Ele não deu nome a ela, a decepção, não a chamou de decepção ou de burra. Ele a chamou de vivente. Eva significa vivente. Porque ele creu na palavra que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Depois disso, temos a redenção antecipada. O Senhor cobriu o homem e a mulher com peles de animais, provavelmente pele de carneiro,
É provável que diante dos olhos deles um carneiro tenha sido imolado como Cristo, como o substituto que haveria de vir. Eles foram cobertos com Cristo como sua justiça e tiveram um caminho para prosseguir. Mas, governamentalmente, eles não podiam tocar a árvore da vida, foram expulsos do jardim para viver sob a maldição e no caminho da restrição por todos os seus dias. Vamos centrar-nos no falar direto do Senhor à serpente. Em Gênesis 3, versículo 15. Isto é uma semente e, como tal, é um cristal que tem seu desenvolvimento pleno em Apocalipse capítulo 12. O esboço em si apresenta a revelação. Creio que ao ler o esboço, com o exercício do Espírito e com uma mente clara posta no Espírito, isso trará luz para nós. E então, no finalzinho, precisarei desenvolver a questão da experiência. E então concluirei com uma palavra muito específica sobre o filho varão, como o meio pelo qual nosso Deus pretende encerrar esta era e introduzir a era do reino. Algarismo romano 1. Porei inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher aqui significa primeiro Eva, e então a Virgem Maria, a mãe do Senhor Jesus. Ela também significa todo o povo de Deus que toma a posição de uma mulher perante Ele, confiando nele. Isso é crucial. Se a semente da mulher deve ser gerada, se a descendência da mulher deve ser gerada, pelo menos entre o povo de Deus e Deus, homem e mulher, deve voltar na realidade e na prática à posição de uma mulher diante de Deus. Os irmãos devem tomar a liderança. Com relação à parte feminina, com relação a Deus, Ele é o marido, Ele é o homem, e nós somos a parte feminina, e somos totalmente dependentes dele. Nós recebemos aquilo que provém dele para produzir algo dele e para ele. Somente quando mantemos essa posição feminina, essa posição de mulher, é que o Senhor pode produzir o descendente que ele precisa. A inimizade entre a serpente e a mulher é a inimizade entre Satanás e todo o povo de Deus. Inimizade, hostilidade intensa, ódio. O inimigo nos odeia e fará tudo o que lhe for possível para nos arruinar. E essa inimizade é mútua. Precisamos aprender, quando estivermos passando por situações de perplexidade, a não culpar o nosso Deus, mas a dirigir o nosso sentimento para o inimigo, contra o inimigo. Essa é a verdadeira situação na qual vivemos, de inimizade entre a serpente e a mulher. O ódio e a luta da serpente contra o povo de Deus começou quando Satanás instigou Caim a assassinar Abel
e continua por todas as gerações até Satanás ser lançado no lago de fogo pela eternidade. Essa é a situação real. Nós vivemos num mundo de inimizade. Deus pôs a inimizade aqui. Letra B. O descendente da serpente são as pessoas que seguem Satanás, que é a grande maioria das pessoas na Terra, incluindo líderes de países, incluindo políticos, juízes, todo tipo de pessoas. Pelo fato de Satanás, a velha serpente, ter se introduzido como pecado na carne do homem, todos os homens se tornaram serpentes aos olhos de Deus. Infelizmente, muitos teólogos entendem a queda de uma maneira totalmente objetiva, quase como que um mero ato de desobediência. Suponha que uma mãe fale para o seu filho não tocar aquela garrafa, porque há algo muito ruim naquela garrafa. É venenoso o que há ali. E a criança é travessa, desobedece e bebe o veneno. Será que a mãe vai estar preocupada primeiramente com o ato objetivo de desobediência do seu filho? Ela primeiramente vai estar desesperadamente preocupada em conseguir um antídoto para aquela situação subjetiva. E então pode haver algum treinamento com relação à desobediência. Sob o resplandecer, o brilhar do Senhor, precisamos compreender quão danificados estão todos os seres humanos. Nosso corpo é um corpo de pecado, um corpo de morte. Nossa carne é uma carne de pecado. Todas as pessoas caídas são filhos do diabo, são serpentinos aos olhos de Deus. Como seguidores de Satanás, eles são seus filhos, seus descendentes por nascimento. O diabo, ele não adotou filhos, ele gerou filhos. João 8,44. Assim, eles têm a natureza e vida serpentina e são usados por Satanás para perseguir e lutar contra o descendente da mulher. Letra C. O descendente da mulher é Jesus Cristo encarnado. E também os crentes vencedores. Precisamos de uma palavra aqui sobre a questão de vencer. Temos aqui pessoas mais jovens, mais novas, que vieram muito recentemente. Não queremos usar determinados termos sem deixar claro o seu significado. Deus pretendia, em sua criação, que todo o seu povo o expressasse e o representasse. Deus pretende que todos os crentes realizem seu propósito eterno, mas o fato é que toda a raça humana e a maioria dos crentes tem fracassado e está fracassando em levar a cabo o propósito de Deus. Portanto, Deus escolhe e chama alguns dentre eles que serão fiéis em levar a cabo seu propósito, e eles o farão em favor de todo o povo de Deus. Como os 300 de Gideão, que lutaram por todo o povo de Israel, como os levitas, que funcionaram por todas as tribos de Israel. A palavra grega para vencer, o verbo é nikao.
e a forma do substantivo é Nikkei, no inglês, como em inglês é Nike, ou vitória. E os vencedores são os vitoriosos. Eles recebem a graça do Senhor para consumar o propósito de Deus e expressá-lo e representá-lo, mas eles não se consideram uma elite. Eles estão agindo em favor de todo o povo de Deus, de maneira que a vitória deles possa ser reconhecida por Deus a todo o povo de Deus. Então, veremos à medida em que o esboço prossegue que o descendente da mulher inclui o Cristo vitorioso e os vencedores produzidos por ele, para serem o descendente coletivo. O descendente da mulher é o Senhor Jesus, que, como o próprio Deus, nasceu da Virgem Maria para ser um homem, conforme profetizado em Isaías 7,14, cumprido em Mateus 1,23 e confirmado em Gálatas 4,4. Assim, a promessa em Gênesis 3,15 indica que o próprio Deus viria para ser um descendente humano, a fim de ferir a cabeça da serpente nociva. Por fim, a semente, o descendente da mulher é ampliado para incluir os crentes vencedores, a parte mais forte do povo de Deus, representado pelo filho varão. Por favor, tenha essa ideia, esse conceito em mente. Entre o povo de Deus, uma parte mais forte será produzida, representada pelo filho varão em Apocalipse 12, versículo 5. E nesta mensagem estamos falando segundo o princípio do filho varão. Portanto, esses vencedores capacitam Deus a mover-se sobre a terra. Esses vencedores capacitam Deus a cumprir o seu propósito. Portanto, o descendente é crucial. Ponto D. De acordo com Gênesis 3,15, o descendente da mulher feriria a cabeça na serpente e a serpente feriria o seu calcanhar. O ferir da cabeça da serpente pelo descendente da mulher é a destruição de Satanás, aquele que tem o poder da morte, pelo Senhor Jesus, mediante sua morte na cruz. Se quisermos nos tornar parte do descendente coletivo da mulher, precisamos de uma visão da vitória obtida por Cristo como a semente da mulher sobre a cruz. De acordo com Hebreus capítulo 2, ele foi feito como seus irmãos, ele tinha um corpo, participou da mesma carne e sangue, de maneira que, por meio da morte, ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, cujo efeito é libertar aqueles que por toda a sua vida estavam presos pelo temor da morte. Deus sabe, o diabo sabe, os anjos malignos sabem, os demônios sabem que Jesus, o Nazareno, o homem-Deus, destruiu o diabo na cruz. Isso é um fato.
Nosso amado irmão Jim Risky está trabalhando numa concordância da versão restauração e eu tenho uma espécie de um rascunho e já estou usando inclusive, e ele tem algumas notas sobre a palavra grega usada em Hebreus 2,14 de levar, anular, destruir, tornar nada. Uma vitória total que já foi vencida. Não creia na atividade iníqua aparente do inimigo. Creia na verdade divina. O diabo foi destruído. A cabeça dele foi esmagada. Temos 1 de João, capítulo 3, versículo 8. E outra palavra grega é usada aqui. O Filho de Deus foi manifestado, se manifestou para destruir, para anular, para aniquilar as obras do diabo. Podemos aplicar isso pela fé à nossa própria situação. Qualquer que seja, o que quer que seja que o inimigo tenha feito a nós, foi anulado pela manifestação do Filho de Deus. E quando o Espírito manifestar esse Cristo vitorioso para nós e em nós, em meio aos nossos fracassos e fraquezas e problemas, nós teremos um sabor, um gosto dessa vitória maravilhosa. É por isso que gostamos de cantar o hino 124 em inglês, o hino 60 em português. Cristo é vitorioso, ele venceu, o pecado foi julgado, o velho Adão terminou, a redenção plena agora recebemos. Ele venceu todos os poderes malignos pela cruz. Sobre o poder maligno, no madeiro triunfou. O Senhor é tão claro a respeito disso. Nosso Senhor Jesus, que destruiu o diabo na cruz, cumpriu em sua morte todas as exigências judiciais de Deus e foi sepultado. Durante o intervalo, em seu espírito de divindade, fortalecido, ele desceu às profundezas do Hades e proclamou aos anjos malignos ali em prisão a sua vitória sobre o líder deles, o diabo, e aí tomou um tour na esfera da morte e tomou posse das chaves da morte do Hades e caminhou para fora numa vitória gloriosa. Agora, no trono, há não apenas Deus. Eis no céu assentado Jesus. Lá está Ele, o Senhor de todos. Precisamos que a luz resplandeça em nós com relação à vitória dele, porque em nossa luta não estamos combatendo para vencer, estamos combatendo a partir da vitória e em vitória. Então, ponto 2 completa o pensamento. Enquanto o Senhor estava destruindo a serpente na cruz, ela feriu o seu calcanhar, ou seja, feriu-o ao pregar os seus pés na cruz. Essa é a verdade básica com relação a Gênesis 3,15. Algarismo Romano 2. O descendente em Gênesis 3,15 é totalmente desenvolvido em Apocalipse 12. Em 2007, compilamos um falar do irmão Witness Lee
a partir do estudo vida de Gênesis e do estudo vida de Apocalipse, sobre essa questão do descendente da mulher, da inimizade entre a serpente e a mulher, e o seu ministério sobre o filho varão em Apocalipse 12. E isso foi publicado neste livro, que eu recomendo. Chama-se A Visão da Mulher Universal e do Filho Varão. Sim, as mensagens estão disponíveis nos Estudo Vida, mas é muito conveniente tê-las todas reunidas num único volume. Agora precisamos ver o desenvolvimento, e com o desenvolvimento, o cristal surgirá. A visão em Apocalipse 12 da mulher universal resplandecente com seu filho varão, que luta contra o grande dragão vermelho, abrange todas as gerações, desde Gênesis 3,15 até o final desta era. Então, ainda estamos nela. Pode ser, irmãos e irmãs, que muitos de nós aqui não estejamos nela. Nós vamos terminá-la. Você não gostaria de ser parte disso? Parte do último estágio de desenvolvimento do filho varão? De maneira que você não prove a morte jamais, mas seja arrebatado junto com os vencedores que morreram e as primícias para ser levado ao trono de Deus e para detonar a guerra no céu, que fará com que Satanás seja lançado à terra. E 3 anos e meio depois disso, eles descerão à terra para pegá-lo, amarrá-lo e lançá-lo no abismo. Pode ser muito bem que muitos de nós aqui mais jovens, e alguns de nós que não somos tão jovens, eu não estou dando essa esperança ainda. Você ainda tem, eu não estou tirando essa esperança de vocês, vocês ainda têm essa esperança viva. Mas nós queremos ver como esse descendente está tornando-se o filho varão de maneira coletiva. E como a semente coletiva executará a vitória de Cristo como o descendente individual. E esse será o meio pelo qual Deus virará a era na era do reino, gerando assim, produzindo assim a maior mudança dispensacional que o universo jamais viu. Que tal ser parte disso? Amém? Agora vamos ver alguns versículos específicos. Na letra B, abre aspas, foi visto um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e estando grávida. Fecha aspas. Com os detalhes, quanto aos detalhes da interpretação, eu recomendo as notas de rodapé e o estudo vida. Me lembro que em 1968, quando o livro A Igreja Gloriosa, que contém um capítulo sobre a mulher e o filho varão, ainda estava sendo digitado, numa das reuniões da igreja em Los Angeles, os irmãos leram a palavra, a abertura de Apocalipse 12 pelo irmão Watchmani, e nós ficamos extasiados. Nosso espírito testificou que isso é a verdade, essa é a verdade. Aquela mulher não é meramente a mãe de Jesus. E aquele filho varão não é apenas o Senhor Jesus. Essa mulher resplandecente representa a totalidade de todo o povo de Deus
desde os patriarcas na era do Antigo Testamento e a era do Novo Testamento. E o filho varão dela é uma pessoa coletiva. Agora, os pontos em B. Essa mulher resplandecente é coletiva e universal, significando a totalidade do povo de Deus. A intenção de Deus é, por meio da mulher universal, dar à luz o filho varão. Nós temos de voltar à posição da mulher. Irmãos na obra, no ministério, que tomam a liderança nas igrejas, nós precisamos ser uma mulher diante de Cristo a cabeça. Ele é o homem, ele é o marido. Não temos direito de originar coisa alguma, de propor, de sugerir, de iniciar coisa alguma. Deve haver uma mulher que vai ter as dores de parto para gerar o filho varão, que é a parte mais forte do povo de Deus, que ele, Deus, usará para derrotar o seu inimigo e introduzir o reino. Veremos, resumidamente, que o dragão, em Apocalipse 12, ele quer devorar o descendente da mulher, porque ele sabe que aquele filho varão, não a mulher como um todo, que ele ainda odeia, que aquele filho varão o derrotará. Então a intenção é mostrada aí. Por todas as gerações, ao longo de todas as gerações, o povo de Deus tem sofrido as dores de parto para dar à luz o filho varão, para que este lute pelo reino de Deus. Hoje, mais cedo, enquanto eu estava ali no edifício 2, e alguns santos se encontram e temos comunhão espontânea ali, e me fizeram essa pergunta tremenda: qual é a função das irmãs? E isso é parte de uma pergunta mais ampla ainda, que está arraigada no buscar de uma amada irmã. E eu disse parte da resposta, a parte misteriosa. A função delas é ter as dores de parto para gerar o Cristo corporativo, o Cristo coletivo. Orar, ministrar vida, receber algo do Senhor para a formação do Cristo coletivo e ter as dores de parto, com qualquer sofrimento que for necessário para que esse filho varão seja gerado. Por todas as gerações, as mulheres têm sofrido. 4. Para dar à luz o filho varão, existe a necessidade de pelo menos uma parte do povo de Deus voltar à posição adequada da mulher e tornar-se parte da mulher de maneira real e prática. Na Bíblia, há um princípio importante relacionado com a vida feminina, com a vida da mulher. O irmão Lee esclarece isso no estudo Vida de Êxodo, no começo do estudo Vida, e a situação é a seguinte: quando a condição do povo de Deus é muito boa, o inimigo tenta usar a mulher para introduzir degradação. Eles estavam no paraíso, no jardim, não havia pecado. O inimigo não foi ao homem, ele foi à parte feminina, à mulher, que agiu como se fosse um homem. Mas, quando a situação do povo de Deus está caída e há necessidade, Deus usa a mulher para gerar Cristo.
Então, realmente há uma batalha com relação à mulher. Tenho de admitir que eu não entendo plenamente a mulher, seja humanamente ou espiritualmente, mas todas as amadas irmãs devem aprender do Senhor, assim como nós, irmãos, aprendemos como temos de aprender a ser parte da mulher. Não vamos deixar que o mundo torne-se um homem. Não tenham vergonha de ser mulheres. E nós, irmãos, homens, Deus, sabemos que é um homem de verdade. Jesus, o segundo homem, ele é o verdadeiro homem. E não temos vergonha de ir ao nosso Senhor em oração, como a virgem. Como uma virgem, como uma mulher. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para receber tudo aquilo que provém de Ti. Todo aquele que vive a vida da igreja há muito tempo na restauração do Senhor tem de preservar a posição de uma mulher, de maneira real e prática. Ponto C. Foi visto outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho. A serpente agora, ela está consumada nesse dragão, e o dragão ficou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O dragão significa o inimigo de Deus, chamado Diabo e Satanás. A serpente é o sutil, e o dragão é o cruel. Vamos descobrir, quando entrarmos na guerra, quão cruel o inimigo é como um dragão. Ele merece o lago de fogo. Ele é sutil e cruel. 2. Precisamos ter a visão de que no universo uma guerra está sendo travada entre o povo de Deus como a mulher e a serpente como o dragão. Agora mesmo estamos aqui no Deus da paz, mas é um fato de que a guerra está sendo travada. Não é simplesmente um estado de guerra. Uma das palavras mais absurdas que já surgiram com relação à situação do mundo, segundo o meu sentimento, é essa expressão processo de paz. No Oriente Médio há um processo de paz. Não há processo de paz. O que há é uma guerra sendo travada. E essa visão em Apocalipse 12 nos mostra isso. A inimizade entre a serpente e o descendente da mulher, mencionada em Gênesis 3,15, é manifestada em Apocalipse 12, onde essa inimizade é consumada ao máximo. Considere as duas extremidades, Gênesis 3,15 e Apocalipse 12. Estamos muito mais próximos de Apocalipse 12 do que de Gênesis 3,15. Nós nascemos nessa situação. Nós nascemos para realizar a economia de Deus no meio dessa guerra que está sendo travada. O dragão odeia a mulher universal resplandecente e luta contra ela com a intenção de devorar o seu filho. Agora chegamos à seção mais preciosa do esboço, na qual gastaremos um tempo considerável. Ela deu à luz um filho varão, que há de apacentar todas as nações com vara de ferro. Sabemos a partir do Salmo 2 que Cristo apacentará as nações
com uma vara de ferro. E sabemos, por Apocalipse 2, que os vencedores farão o mesmo. Agora, esse homem varão, que apacentará todas as nações com uma vara de ferro, é uma pessoa coletiva. Num aspecto, num sentido muito real, a meta da restauração do Senhor hoje é formar na mulher essa pessoa coletiva, esse filho varão, e então dar à luz o filho varão em arrebatamento para terminar esta era. Eu repito, muitos de nós podem muito bem viver para ser parte disso. É por isso que, para antecipando algo, precisamos decidir que tipo de amor teremos especificamente. Eu digo especificamente porque estou pensando na última palavra de Paulo em 2 Timóteo 4. Porque ele havia completado a sua corrida, ele tinha a certeza de que a coroa da justiça estava preparada para ele. E não apenas para ele, mas para todos aqueles que amam a sua manifestação. E 2 versículos depois, ele mencionou um cooperador, um dos seus cooperadores. Demas me abandonou, tendo amado a presente era. Meus irmãos e irmãs, uma coisa, e a mais preciosa, é amar o Senhor. Outra questão é amar a aparência, a manifestação do Senhor. Os treinandos no treinamento de tempo integral em Anaheim, eles têm 24 horas de descanso, desde do domingo à noite até segunda-feira à noite. E eles podem fazer certas coisas, mas não têm permissão de fazer outras coisas. Suponha que, numa segunda-feira à tarde, eu vá para uma agência do correio ou para uma loja para realizar um assunto prático qualquer, e ali haja um cinema logo ao lado. E os treinandos estejam saindo daquele cinema e me veem, irmão Ron. Eu não tenho dúvida alguma de que eles me amam, mas eu não creio que eles amem a minha manifestação. Por que você tinha que se manifestar, que aparecer logo aqui? Por que você tinha que aparecer logo agora? Nós te amamos e amamos a tua manifestação lá no centro de treinamento ou no centro de conferência do ministério. Bem, que será? Não responda de maneira leviana. Isso está sepultado em você? Foi simplesmente suprimido temporariamente por 2 anos de treinamento? Agora estamos na era do hoje, do agora. Mais cedo ou mais tarde, quando você o decepcionar, quando você for ofendido, ferido, estiver desencorajado, você abandona. Demas me abandonou, e Paulo deu a razão, tendo amado a presente era. Os vencedores, em sua experiência de serem saturados com o Deus triuno de amor, e que amam porque ele os amou primeiro, 1 de João 3:19, eles não amam a era presente. O Senhor precisa de estudantes do ginásio, pessoas
em colégio com 20 e poucos anos de idade, não apenas pessoas mais velhas, que têm estabelecido em si mesmos que eles não amam a presente era. Eles amam a aparição, a manifestação do Senhor. Eles querem que esta era acabe e que a era se torne a era do reino. Deus precisa do filho varão para derrotar o seu inimigo e introduzir o seu reino, a fim de que o seu propósito eterno seja cumprido. Vocês creem que os crentes que estão drogados pelos livros que deixaram para trás, vocês creem que todos serão arrebatados antes do arrebatamento? E enquanto isso, eles estão livres para amar o mundo? Será que eles serão usados para derrotar o inimigo? Impossível. A mulher tem de dar à luz a um filho varão para derrotar o inimigo de Deus, executando a vitória de Cristo e introduzindo o seu reino. O reino será introduzido, ele não vai simplesmente acontecer. De maneira que o seu propósito eterno seja cumprido. Pelo fato de a igreja não ter alcançado o propósito de Deus, ele irá escolher um grupo de vencedores, como definimos anteriormente, que irá alcançar o seu propósito e cumprir as suas exigências. Esse é o princípio do filho varão. O descendente da mulher em Apocalipse 12 não é somente o Cristo individual, mas também uma entidade coletiva, o Cristo coletivo, incluindo Cristo como a cabeça e todos os seus crentes vencedores como o corpo. O filho varão em Apocalipse 12:5 é coletivo. O filho varão não é nem o Senhor Jesus individualmente, nem os vencedores separados dele, mas o Senhor Jesus com os vencedores. Agora eu vou fazer uma pausa aqui no esboço para compartilhar algumas coisas. O que precisamos experimentar para nos tornar o filho varão. Não estou reivindicando que esses 5 pontos apresentem a figura plena, completa. Só posso oferecer o resultado do que eu tenho estudado e aprendido até agora. Não há métodos na economia de Deus, mas há princípios orgânicos que devemos aplicar, de maneira que não ficamos apenas com a visão, mas com o caminho para a experiência. Então, agora eu vou usar algum tempo, talvez uns 15 minutos, nós vamos cuidar do tempo, para compartilhar algumas questões. O filho varão é a parte mais forte da mulher. Portanto, o filho varão deve tornar-se mais forte, e para isso ele precisa ser fortalecido. Paulo certamente funcionava como parte do filho varão. E ele falou muito sobre poder, força, 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é o poder de Deus. Versículo 24. Cristo, o poder de Deus. Capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, e sim no poder de Deus. Capítulo 4, versículo 20.
O reino de Deus não consiste em palavra, e sim em poder. Capítulo 5, versículo 4. No nome do nosso Senhor Jesus, estando reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus. Efésios 3, 7 e 20. A operação do seu poder, o poder que opera em nós. Colossenses 1, 19. Segundo o poder que opera em mim. Certamente isso é parte da mulher, mas é parte faz parte da parte mais forte da mulher. Há 5 aspectos com relação a isso. O primeiro está em Efésios 1, 19 a 22. A transmissão do poder quádruplo para a igreja. O poder da ressurreição, o poder da ascensão, o poder de sujeição e o poder do encabeçamento. Todo esse poder grandioso é para a igreja, para que através dela todos os seus inimigos sejam pisoteados. Então, em Efésios 6:10, somos fortalecidos para a luta, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O filho varão sabe o que é isso? Ser fortalecido na união orgânica com o Senhor e na força do seu poder. Então, capítulo 3, versículo 16. Fortalecidos com poder no homem interior. Filipenses 3:10. Conhecimento do poder da ressurreição de Cristo. E vou enfatizar outro assunto agora que chamo de o paradoxo do poder, que é uma contradição aparente. Quero dar primeiro os versículos. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Esse é o falar direto do Senhor para Paulo. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Versículo 10, como a reação de Paulo. Quando sou fraco, então eu sou forte. Versículo 13, capítulo 4. Somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus. Sabe por que muitos santos, homens e mulheres igualmente, não conhecem esse poder? Porque eles são fortes demais. São fortes demais. Irmãos, não sejam dopados pela mansidão, a bondade, a aparência dessa irmã aparentemente humilde. Por baixo da superfície há um ego poderoso. Basta você tocar um pouquinho e você verá. O Senhor sabe que, mediante a oração cheia de amor, um irmão amado, quando ele começa a liderar e a ter responsabilidade, eu tive de dizer ao Senhor, Senhor, esse é um irmão tão precioso entre nós, mas, Senhor, ele é tão forte. Nós somos desqualificados pela força da nossa alma. O paradoxo é que somente aqueles que foram enfraquecidos
seja por estar na união orgânica do Cristo crucificado, que crucificou todas as nossas fraquezas. Somente esses podem conhecer o poder do Senhor. Alguns de vocês, irmãos, podem ter o anelo de estar na obra, viajando no ministério. Eu digo amém à aspiração de vocês. Mas não sonhem o que será isso. Porque, por fim, depois de um voo de 14 horas daqui para lá, um voo de conexão, e aí outro voo para o sul, e uma longa viagem, você se levanta para falar, você quase não tem energia para ficar em pé. É aí que você toca o poder. Nos lembramos do ministério do irmão Lee sobre a Sulamita, como a dança de dois acampamentos, dois exércitos. São os mais fracos que por fim tornaram-se vencedores, mas não por causa da sua fraqueza natural. Você pode ter uma fraqueza natural, mas por baixo da fraqueza natural está o poder do ego na vida da alma. O filho varão, ele é tocado drasticamente nesse assunto. E o Senhor prepara coisas para nos enfraquecer. Ele não remove os espinhos. Ele deixa que as coisas prossigam e continuem. E nós oramos sinceramente por libertação, por alívio, não há resposta. Oramos por alívio, não há resposta. Até que venha uma resposta dizendo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu tenho de enfraquecer você, Paulo. Então Paulo disse: eu me glorio nas fraquezas. Louvado seja o Senhor pelas minhas fraquezas. Quando eu sou fraco, então sou forte. Agora os outros itens. O segundo, ser saturado com o elemento de Cristo. Cristo é o descendente vencedor. Precisamos que Cristo se edifique em nós para habitar em nosso coração. E eu aprecio isso que o Senhor disse em João 14:30. O príncipe deste mundo vem e ele não tem nada em mim, não tem base alguma, não tem oportunidade alguma, não tem caminho algum. Nós mesmos não podemos falar isso. Mas quanto mais somos um com Cristo, o Cristo no qual Satanás nada tem, aquele no qual Satanás nada tem, se torna tudo para nós. E por sermos saturados com Ele, por sermos um com Ele, quando somos um com Ele, somos um com o Cristo no qual o inimigo não tem poder algum, terreno algum. Terceiro, esse é um filho varão. É um homem varão, não é um menino varão. Deus, ele não criou um menino novo, mas ele criou um novo homem, não um novo menino. Nós devemos crescer até a maturidade, até chegar à maturidade perfeita. Nós já tocamos isso na conferência do Memorial Day. Eu repito, muitos treinandos que acabaram de se formar, vocês estão para entrar no terceiro estágio da experiência de vida. Se nos próximos 10 anos vocês deixarem que o Senhor os apacente totalmente através dessa etapa, quando vocês estiverem no meio dos seus 30 anos, vocês começarão a conhecer o corpo, a conhecer a ascensão, a conhecer o reinar e a conhecer a luta, a guerra. Precisamos crescer. É um homem varão,
E 4, é uma pessoa coletiva. Essa é a realidade do corpo. O filho varão vive na realidade do corpo. Ele guarda todos os princípios do corpo. Ele não pode viver sem o corpo. Ele vive numa mutualidade profunda da comunhão do corpo. Deixe-me dizer o seguinte. E eu não me lembro se já compartilhei isso antes. Em 1974, depois que o irmão Lee passou por um sofrimento muito forte e foi restaurado, e estava compartilhando com a igreja em Anaheim um pouco sobre a sua experiência, ele disse que o Senhor disse a ele: ore para que orem por você. Isso me tocou muito. Ore para que orem por você. E eu percebi que eu não vou tentar imitar isso, mas o irmão Lee estava vivendo no corpo, assim como Paulo em Filipenses 1, e isso iria redundar em salvação mediante a petição dos membros do corpo para trazer o suprimento do Espírito. Se ninguém tivesse orado por ele, não viria suprimento. Então, agora estamos em 2013. Em 2012 eu estava no hospital, de uma maneira inesperada. Fui levado por um homem do 911 do resgate, quando o irmão Rick Scatterday, o Lucas, olhou para ver tudo o que estava acontecendo, e eu tive uma conversa com o Senhor naquela manhã. Por favor, prestem atenção na segunda parte, não na primeira. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu creio que tenho ministrado ao corpo. Agora, preciso que o corpo ministre a mim. Não posso viver, não posso prevalecer. Então, as orações, o suprimento. O filho varão é uma pessoa coletiva. E, por fim, o quinto item, o quinto ponto. O filho varão sabe como lutar. E estou me referindo a Apocalipse 12, 11. E estou impressionado com o pronome eles o venceram. Eles o venceram. Não é ele. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E não amaram a sua própria vida, mesmo em face da morte. Não precisamos nos desculpar ao inimigo por coisa alguma. Se ele acusa você falsamente, você o vence pelo sangue. Se você fez algo errado e ele tem base para acusar você, você o vence pelo sangue. Você confessa ao Senhor e mostra ao inimigo o sangue prevalecente de Jesus. Então você dá a palavra do seu testemunho. Esse não é o testemunho da sua experiência, é o testemunho da vitória de Cristo. Inimigo, você vem me perturbar, eu vou dar uma mensagem para você. Como Jesus, o Nazareno, te destruiu na cruz. Você rasteja, você é um perdedor rastejante, você foi destruído por um homem. E eu repreendo você em nome de Jesus. Então nossa atitude é: não amamos a vida da alma. Não temos medo do que o inimigo fará. Ele tem medo do que nós vamos fazer. Agora eu terminei. Vou terminar
Vou terminar o esboço e a palavra final. Letra B minúscula. O Senhor Jesus é a cabeça, o centro, a realidade, a vida e a natureza do filho varão. E os vencedores são o corpo do filho varão. Salmos 2, 8 e 9, Apocalipse 2, 26 e 27 e 12, 5, indicam que o Senhor Jesus, como ungido de Deus, os vencedores nas igrejas e o filho varão irão governar as nações com vara de ferro, provando assim que o Senhor Jesus, os vencedores e o filho varão são um. Por meio da morte do Senhor na cruz, Satanás, a velha serpente, foi julgado e expulso. O Senhor disse em João 12:31, agora é o juízo deste mundo, agora chegou o juízo deste mundo e o príncipe desse mundo será expulso. Aquilo foi um exorcismo cósmico, isso é um fato. O inimigo foi destruído. As obras do inimigo foram anuladas. Aquele julgamento será por fim cumprido pelos vencedores, como o filho varão, o descendente coletivo da mulher. Apocalipse 12, sabemos, revela esse filho varão. E o filho varão é arrebatado. Quando o filho varão é arrebatado, a guerra explode nos céus e o diabo é lançado à terra e os seus anjos com ele. Portanto, eu não quero estar na terra durante a tribulação. Isso mostra que o filho varão exerce uma grande influência na guerra que há de vir. Mas o ponto crucial é o seguinte: o filho varão está relacionado com o mover dispensacional mais importante de Deus. Quando Deus mudar de ideia sobre um assunto, quando ele muda de ideia sobre um assunto, por exemplo, houve a guerra, a era antes da lei. Então Deus decidiu, agora vai ser a era da lei. Essa é uma mudança dispensacional. Com a vinda de Cristo haverá outra mudança dispensacional. Com a vinda de Cristo houve outra mudança dispensacional para a era da graça, que é a era da igreja, a era do mistério. E estamos vivendo nesta era da igreja, da graça e do mistério. Mas o coração de Deus é fazer outra mudança. É terminar esta era e usar a época da grande tribulação como um período de dores de parto, e o Senhor então retornará visivelmente com os guerreiros, os vencedores, e destruirá o anticristo e seu exército para ser a pedra coletiva que esmiuça para abolir o governo humano, e aquela pedra será o reino que enche toda a terra. Deus quer terminar esta era. Deus quer introduzir a era do reino. Para isso, ele precisa ter o filho varão como seu instrumento dispensacional. O filho varão está sendo formado agora em sua função. Por fim, o filho varão será arrebatado, e isso determina o fim desta era. 3 anos e meio depois, começa a era do reino. Esse é o descendente coletivo da mulher.
Vocês veem como isso está relacionado com a questão do domínio em Gênesis capítulo 1. Mas agora, não apenas exercemos domínio, temos de combater, lutar pelo domínio. Nós nascemos para isso. Fomos salvos para isso. Estamos na restauração do Senhor para isso. Nosso amado Senhor, o Cristo vitorioso, é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Somos sua expansão e seu crescimento, seu aumento, para expressar no viver e executar a sua vitória. Não importa o que custe. Não temam. Orem assim em orar assim para o Senhor. Eu não amo a minha vida da alma. Eu não amo esta era presente. Eu te amo, Senhor. Eu amo a tua palavra. Amo o desejo do teu coração. Sou um contigo, Senhor, para ser parte desse descendente coletivo, para ser um instrumento dispensacional para terminar esta era. Agora, às 5h45, eu vou pedir que façamos o seguinte. Temos mais ou menos 15 minutos e creio que é necessário que haja uma confirmação substancial dessa palavra. Portanto, assim que eu terminar, em meio minuto, vou pedir que 15 irmãos, e não apenas, vão para o microfone deste lado, e 15 irmãs, e não mais do que 15, vão para o microfone daquele lado. Santos entre 35 anos para cima, de 35 anos para cima. Precisamos de alguma experiência e algum peso na confirmação, mas não precisamos de velhice. Portanto, por favor, que haja 15 irmãos e 15 irmãs que se posicionem com o Senhor nesta mensagem para falar 30 segundos de confirmação. Por favor, venham aqui para frente agora e concluiremos a reunião com esse tipo de testemunho.